Boa noite, irmãos. Paz seja convosco. Louvado seja Deus pela tua vida, estar aqui conosco. Glória a Deus por isso. Bendito seja o Senhor. Pode se assentar, por favor, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Irmãos, quero trazer uma mensagem para os irmãos em nome de Jesus. E eu quero ler uma parte do versículo que está no livro de Jonas. No livro do profeta Jonas, no capítulo 1, no versículo 3. Jonas, capítulo 1, no versículo 3, a parte A do versículo. Amém? Diz assim: E Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor. Amém? E Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor. Vamos orar? Senhor amado e eterno Deus, Pai, graças nós te damos neste momento, Senhor, e pedimos a Ti a Tua graça, a Tua misericórdia sobre nós, por esse momento, Senhor, o qual nós vamos ministrar e ouvir a Tua palavra. E Tu bem sabes, ó Senhor, que nós necessitamos da santa presença do Teu Espírito, porque sem o Teu Espírito Santo nós nada podemos fazer. Tudo que nós necessitamos nesta noite, Senhor, através da Tua palavra, nós necessitamos que o Teu Espírito esteja, Senhor, no meio de nós, que o Teu Espírito Santo esteja nos orientando, nos direcionando, porque tudo que nós queremos é que o Teu Espírito Santo, através da Tua palavra, fale conosco para a glória e honra do Teu santo nome. Nós entregamos, oramos e Te agradecemos em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. E graças a Deus. Amém. Irmãos, nós lemos que diz assim: E Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor. Irmãos, nós sabemos que algo que Deus, Ele se alegra, e alegra muito, é quando nós estamos na presença do Senhor. Quando nós estamos na presença de Deus, Ele se alegra e muito. E aqui nós podemos observar que essas palavras que nós falamos aqui são relacionadas ao profeta Jonas. Jonas era um homem servo de Deus, um homem escolhido por Deus. E essas palavras são relacionadas a certa vez quando o Senhor, nosso Deus, chama Jonas para dar uma missão para ele, para orientá-lo, para direcioná-lo e para cumprir um propósito na vida de Jonas e através da vida de Jonas. Porque uma coisa que nós temos que ter certeza no nosso coração, meu amado, é que Deus, Ele sempre teve, tem e terá um propósito sobre a nossa vida. Deus sempre vai ter um propósito na nossa vida, tanto para nos abençoar, como para abençoar a vida de outras pessoas através da nossa vida. Então, Deus sempre vai ter um propósito, sempre foi assim. Desde o início, desde quando Deus criou todas as coisas, Deus já viu um propósito. Deus é um Deus de propósito. O que nós não podemos
às vezes nós confundimos um pouco e o que nós não podemos deixar de ter o entendimento é de que os propósitos de Deus, para que eles se cumpram na nossa vida, não é que Deus depende de mim e nem que Deus depende de você. Deus não depende absolutamente de ninguém, né? A palavra do Senhor, Deus diz assim, né? Operando eu, quem impedirá? Ou seja, Deus não precisa de ninguém para operar e nem para fazer absolutamente nada na vida da pessoa. Mas existe algo que se chama escolha, livre-arbítrio. Ou seja, nós temos a escolha, todos nós temos a escolha de permitir que os propósitos de Deus se cumpram na nossa vida. E muitas vezes os propósitos do Senhor, eles são adiados, atrasados na nossa vida, não porque Deus não quer fazer, não porque Deus está atrasado, não, porque nós, através de nossas escolhas, através de nossas decisões, através de nossas atitudes, através de nossas ações, então, através das nossas permissões, nós, às vezes, atrasamos o propósito de Deus sobre a nossa vida. Deus é um Deus de propósito, que nós podemos observar que quando Deus chama Jonas, Ele escolhe Jonas, para que Jonas, através da vida de Jonas, uma cidade seja abençoada. A cidade de Nínive era uma cidade que estava totalmente violenta, totalmente perdida, destruída, atrapalhada, né? Tudo, vamos dizer assim, né? Nas palavras fácil de entender, era uma cidade que estava no avesso, né? Uma cidade que estava toda atrapalhada. E Deus, então, Ele quer que Jonas vá até a cidade de Nínive, levar a palavra de Deus, para que eles possam ouvir a palavra de Deus, e que eles possam, então, consertar, se converter dos seus erros, consertar a sua vida. Porque, irmãos, uma coisa que nós temos que ter é a convicção no nosso coração. Existem muitas formas das pessoas tentar consertar a vida de outros. Existem muitos jeitos que pessoas tentam aconselhar outras pessoas. Existem, né, milhares de formas de você tentar ajudar as pessoas. Mas a única forma que tem de transformar a vida de uma pessoa é através da palavra de Deus. Sem a palavra de Deus não há transformação, não há mudança. Às vezes nós até podemos, você pode observar, uma pessoa aconselha uma outra pessoa, uma pessoa dá conselhos, e de repente você vê que aquela pessoa, ela acaba mudando um pouco, você vê que aquela pessoa, ela acaba mudando os hábitos, né? Mas com o passar do tempo você vai e você vê que aquela pessoa, ela volta naquilo que era. Por quê? Porque ela não foi transformada, ela não foi mudada. E o que vai transformar e mudar a vida das pessoas é a palavra de Deus. Por isso que nos é indicado, né, nos é orientado pregar a palavra em tempo e fora de tempo. Em todos os momentos da nossa vida, nós temos que levar e pregar, não perder oportunidades. Nós temos que pregar a palavra de Deus, porque é a única forma que tem de haver transformações na vida de pessoas, através da palavra de Deus. E Nínive estava necessitando de ter uma transformação. E Deus escolhe Jonas, Deus chama Jonas, e Deus dá essa missão para Jonas, para ir à cidade de Nínive e pregar o evangelho, para que eles possam se converter. Mas Jonas, na sua carne, ele não concordou. Ele não concordou em cumprir aquele propósito de Deus. Ele achou um absurdo. Ele achou um absurdo. Eu vou lá na cidade de Nínive, uma cidade onde está tudo atrapalhado, né? É a mesma coisa nós, nos dias de hoje, né? Você ser orientado a levar a palavra para uma pessoa que necessita, você ser orientado a levar a palavra de Deus para pessoas que
criminosas e outras demais situações, as quais você pode olhar e você pode imaginar, poxa vida, eu não vou levar a palavra para aquela pessoa, eu não vou pregar o evangelho para aquela pessoa, porque aquela pessoa não é merecedora. Aquela pessoa, ela fez isso, ela fez tal coisa, ela andou assim, aconteceu isso com ela, ela não merece, ela não é merecedora da palavra do Senhor, ela não é merecedora de ter a transformação. É a mesma coisa de nós pensarmos assim. Jonas, ele não queria, não, eu não vou lá, eu não vou levar a palavra para Nínive. Por que Jonas não queria levar a palavra? Porque Jonas sabia perfeitamente que a palavra de Deus tem poder de transformação. E ele sabia que talvez, então ele vai lá pregar, as pessoas talvez iriam se converter, ou talvez nós não sabemos, podemos imaginar duas alternativas. Olha, ele não vai levar porque ele não quer lançar as palavras à toa, ele não quer lançar palavras e as pessoas não transformar, ou ele não vai levar a palavra porque aquelas pessoas não são merecedoras da transformação do Senhor. Irmão, você sabe que muitas pessoas, infelizmente, pensam assim? Pensam que existem pessoas que não são merecedoras de ter transformação na vida pelas coisas que elas fazem? Você sabe que nós, como pastores, nós muitas vezes ouvimos de pessoas, enquanto muitas vêm atrás de nós, muitos vêm pedir oração, pedir conselho, pedir para que possamos ajudar, para que pessoas ouçam a palavra, para que pessoas sejam transformadas. Você acredita que, infelizmente, existem pessoas que às vezes vêm conversar conosco e surge um certo assunto, e essas pessoas acabam dizendo assim, aquela pessoa não merece nem a salvação, ela não é merecedora. E será que eu sou? Será que você é? Será que nós somos merecedores da salvação? Ora, a Sagrada Escritura diz, não há um justo sequer. Todos pecaram e todos estão destituídos da glória do Senhor. Todos, coletivo. Nesse todos entra eu, entra você, entra todos. Ou seja, então nós conseguimos entender que ninguém é merecedor da salvação. Ninguém. Nem aqueles que estão lá fora, nem nós que estamos aqui dentro, não somos. Porque todos pecaram e todos estão destituídos da glória do Senhor. A palavra de Deus diz que o salário do pecado é a morte. Ou seja, a recompensa do pecado é a morte. Eu sou pecador, você é pecador. Qual é a nossa recompensa? A morte. E aqueles que estão lá fora? A morte. A mesma recompensa deles é a nossa recompensa. Agora existe uma diferença. Existe uma diferença. A palavra de Deus também diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que todos aqueles que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Essa é a diferença. A diferença, às vezes as pessoas pesam na balança, se colocam melhor do que outras, mas a diferença não é eu, a diferença não é você, a diferença não somos nós, a diferença é a fé na pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque pela fé nós somos salvos, e isso não vem de nós, isso é dom de Deus. Então, o Senhor Jesus Cristo, Ele não veio somente para aqueles que nós achamos que são merecedores. Não, o Senhor Jesus Cristo veio para mim, para você e para todas as demais pessoas. Independente do que elas fizeram, independente do que elas estão fazendo. O que importa é que eles venham se arrepender a tempo e se entregarem ao Senhor. Então quem era Jonas para definir se a palavra de Deus seria pregada em Nínive ou não? Quem somos nós para definirmos a quem será a salvação?
Quem somos nós para definirmos quem é que vai ser salvo? Quem somos nós para colocarmos numa balança e pesar quem é que tem o direito de ser salvo? Nós não temos esse direito. Porque da mesma forma, podemos dizer assim, que da mesma forma que nós medirmos, nós também seremos medidos. Mas voltando aqui, então Jonas, Deus chama, fala: Jonas, eu quero que você vá em Nínive. E Deus orienta ele: você vai lá em Nínive, você vai pregar o evangelho, você vai fazer isso e vai fazer tal coisa. E Deus orienta ele. E a palavra de Deus diz, olha o que nós lemos aqui. Então Deus vai e fala para Jonas ir lá e prender e repreender eles, para que eles possam se converter ao Senhor. E aí no versículo 3 que nós lemos, o que diz? E Jonas se levantou, mas não se levantou para obedecer a Deus, não se levantou para seguir a orientação de Deus, não se levantou para seguir a direção de Deus, mas Jonas se levantou para fugir da face do Senhor. A intenção de Deus não era que Jonas fugisse da face dele, mas é que Jonas seguisse a orientação dele, seguisse a direção dele. Nos dias de hoje é a mesma coisa. Você acha que Deus muda? Deus não muda. O desejo de Deus é o mesmo, o propósito de Deus é o mesmo. Qual é o desejo de Deus? Qual é o propósito de Deus? É que a pessoa se levante e a pessoa siga a orientação de Deus, siga a direção de Deus, siga o propósito de Deus. Esse ainda é o propósito de Deus na vida de todas as pessoas. Ainda é o propósito de Deus, e esse propósito não vai mudar. Não vai. Mas Jonas então foge da face do Senhor. E irmãos, quantas vezes nós também, vamos ser sinceros, quantas vezes nós também já fugimos da face do Senhor? Quantas vezes nós fugimos da face de Deus? Ah, pastor, imagina, eu sou da igreja há 50 anos, sou batizado, tenho um ministério, eu nunca fugi da face do Senhor. Eu conheço um homem muito usado a Sagrada Escritura nos fala de um homem muito usado por Deus, que fugiu de Deus, que estava fugindo da face do Senhor. O profeta Elias foi um homem muito usado pelo Senhor, mas em determinado momento da vida dele, ele estava querendo largar a mão de tudo. Ele estava fugindo de Deus. Ele estava fugindo porque ele estava sendo perseguido. Ele não estava aguentando mais a perseguição. Ele já não estava aguentando mais tudo que estava se levantando contra a vida dele. E um homem de Deus. Aí nós podemos dizer assim: não, mas espera aí, eu sou uma pessoa de Deus. Eu não vou ser, comigo vai ser diferente. Não vai acontecer isso, não vai acontecer aquilo. Eu nunca vou, eu não vou ter medo. Não vai acontecer isso comigo, não vou amedrontar. Não, comigo não, eu sou diferente, eu sou de Deus. Irmão, o fato de nós sermos de Deus não nos deixa imune às situações que nós enfrentamos no dia a dia. O fato de eu pertencer a Deus, você pertencer a Deus, o fato de nós pertencermos a Deus, isso não quer dizer que nós não vamos ter medo de situações. Elias teve medo, fugiu. Jezabel estava perseguindo, mandando matá-lo. E ele foge de medo. Ele poderia enfrentar um homem que tinha vencido os profetas de Baal, um homem que havia orado, e somente através da oração dele, a resposta veio através da oração dele, desceu fogo dos céus. Um homem que orou e por 3 anos e meio não choveu. E agora esse homem está com medo. Esse homem está sendo perseguido. Um homem que, por várias vezes, a autoridade do Senhor se manifestou sobre a vida dele. E agora, ele está com medo, fugindo do Senhor. Um tipo de fugitivo do Senhor. Outro tipo de fugitivo do Senhor foi Adão. Quando Adão, Deus preparou todas as coisas, fez o jardim do Éden, o paraíso, criou todas as coisas ali, colocou Adão ali, colocou Eva, e
Deus passeava pelo paraíso, Deus passeava pelo jardim do Éden, Deus tinha contato com Adão, né? Adão tinha ali um relacionamento muito grande com Deus, e de repente Adão peca, desobedece ao Senhor, e o que acontece? Adão tenta fugir de Deus. Fugiu também da face do Senhor. Ele estava ali, de repente Deus estava andando pelo jardim do Éden, e Adão, quando ouviu os passos do Senhor, viu que Deus estava passeando por ali, o que ele fez? Fugiu. Por quê? Porque tinha desobedecido ao Senhor. E Jonas também, então, desobedece ao Senhor. Então Deus vai falar, orienta Jonas, e Jonas se levanta, foge, sai da face do Senhor. E Jonas desce a uma certa região, e Jonas pega um barco, realmente ele entra num barco, mas ele não entra no barco que o Senhor havia orientado. Ele não entra no barco que o levaria para Nínive. Ele entra num barco que o levaria para um lado oposto, para Tarsis. Ele entrou num barco onde ele foi oposto o caminho que o Senhor o havia direcionado. Foi oposto o caminho que o Senhor havia orientado. Então ele entra no barco e vai parar em outro lugar. Ele deixa de seguir o propósito de Deus. Ele deixou de seguir o propósito de Deus. E às vezes, sabe, irmãos, nós, por não entrarmos no barco que o Senhor nos orienta, às vezes nós preferimos entrar em outro barco, às vezes nós preferimos entrar em outra embarcação, e por esse motivo, muitas vezes, nós vamos parar longe do propósito de Deus. Às vezes nós vamos parar longe do propósito que Deus tem para a nossa vida. Jonas foi para o outro lado. Agora, olha interessante. Vamos dar uma pausa aqui. Quando Jonas veio e entrou no barco, irmãos, Jonas ele não invadiu o barco. Ele entrou, ele comprou uma passagem, ele pagou a entrada. Quando nós pagamos uma entrada, quando nós compramos uma passagem para entrar ali, né, seja avião, de ônibus, barco, seja o que for, irmão, você está autorizado a entrar, você tem o direito de entrar. Então nós entendemos perfeitamente que Jonas entrou naquele barco porque ele foi autorizado. Ele tinha autorização para entrar naquele barco, e foi por isso que ele entrou. Ele não invadiu o barco. E esse barco, havia outras pessoas, né? Havia ali o comandante, havia marinheiros. E então Jonas entra no barco deles, e conforme eles estão a caminho de Tarsis, estão navegando para Tarsis, estava tudo muito bem, estava tudo tranquilo, tudo maravilhoso. De repente, naquela época, eu não sei, né? Não, creio que não tinha, mas de repente eles olhavam para o céu, sei lá, de uma forma ou outra, e eles deduziam, falaram assim, não vai ter tempestade, não vai ter problema nenhum, não vai ter nada, porque, olha, está tudo maravilhoso, podemos navegar, podemos ir para Tarsis tranquilo. Talvez o comandante do barco dizendo assim, porque ele não viu risco nenhum de tempestade, ou risco nenhum que o iria impedi-lo na sua trajetória para Tarsis e colocar a embarcação em risco. Ele não tinha visto risco nenhum. Mas o que ele não sabia é que o risco maior estava dentro do barco. O risco maior não estava lá fora, o risco maior estava lá dentro. Enquanto talvez ele olhou para ver se haveria riscos, né? Iria correr riscos na sua trajetória, e ele viu que estava tudo perfeito, não haveria risco nenhum. Continuou a trajetória, mas o que ele não sabia é que dentro do próprio barco havia um risco. E que risco era esse? Jonas. Jonas estava no barco. Mas Jonas, um homem de Deus, Jonas, era um risco para o barco? Como uma pessoa de povo de Deus,
risco para o barco, até mesmo que quando eles foram procurar lá, saber o que estava acontecendo, lançaram algumas coisas fora, e depois eles descem no porão, e eles começam a procurar, e de repente eles acham Jonas lá escondidinho, e eles perguntam, quem és tu? E Jonas fala assim, eu sou hebreu. Ou seja, é a mesma coisa de dizer, eu sou de Deus. Eu sou de Deus. Mas o problema não era Jonas em si. O problema era a desobediência de Jonas. Então vamos voltar aqui. Então nesse barco entra Jonas, entra um desobediente a Deus entra na embarcação, uma embarcação que tinha tudo para dar certo, uma embarcação que não ia correr risco nenhum, uma embarcação que antes de sair eles olharam, averiguaram tudo e não corria risco nenhum, não tinha tempestade, não tinha nada, era uma embarcação, ia ser uma trajetória que não ia ter problema algum. Mas a partir do momento que o comandante do barco permitiu Jonas entrar no barco, entrar na embarcação, a trajetória mudou. A trajetória mudou. Você está percebendo que muitas vezes depende de quem você coloca no seu caminho, depende de quem você coloca na tua vida, depende de quem você coloca junto com você, pode mudar a trajetória da tua vida? Você já percebeu? Que às vezes está tudo muito bem, está tudo maravilhoso. E de repente a tua vida começa a dar ao contrário, acontecendo alguma coisa ao contrário. Começa as coisas desandarem, começa as coisas dar tudo errado. Mas aí você vai observar, você não fez nada de errado. Você está certo, você está perfeito, está tudo correto, não tem nada de errado. Você olha para um lado, olha para o outro, tenta achar alguma coisa errada e você não consegue. Você fala, poxa vida, eu estou andando certo, eu estou indo na igreja, eu estou orando, eu estou dizimando, eu estou ofertando, eu estou jejuando, eu estou participando de tudo, que maravilha, eu estou fazendo tudo, mas as coisas estão dando errado. Às vezes, as coisas estão dando errado, mas o problema não é você. O problema é quem você permitiu entrar na tua embarcação. O problema é quem você permitiu fazer parte da tua embarcação. O problema não era o comandante, o problema não era o marinheiro, o problema não era nenhuma das pessoas que estavam ali, o problema não era um barco em si, o problema era o desobediente de Deus que estava na embarcação. E às vezes na nossa vida o problema é o desobediente de Deus que está fazendo parte conosco na nossa embarcação. O desobediente. Por causa do desobediente que está na minha embarcação, por causa do desobediente de Deus, a minha embarcação está correndo risco. A minha embarcação agora já não é mais a mesma. Ela agora está correndo risco. Então levanta aquela tempestade, vem uma tempestade imensa, começa a querer afundar a embarcação, e eles ficaram desesperados lá procurando para ver o que era que estava fazendo tudo trazendo todos esses problemas e fazendo que a tempestade viesse atacar a embarcação. E eles procuraram, irmãos, e não estavam achando. Eles procuravam, por cima não acharam, aí foram tirando as coisas que eram mais pesadas, porque isso é normal, você está numa embarcação, se a embarcação vai afundar, qual é o primeiro passo? Tirar as coisas de peso, lançar no mar. Então eles começam a lançar as coisas de peso, lançar aquilo que era visível. Pode ser aquele ali que está pesando, vamos lançar, lançou fora. Continuou a tempestade. Acho que é isso daqui, eu estou vendo isso daqui, lançou fora. A tempestade continuou, a embarcação correndo risco da mesma forma. Quantas vezes nós tentamos
às vezes nós estamos passando por uma turbulência, uma situação difícil, e nós tentamos achar, né, algo ali que seja detectado como a causa. E às vezes nós até tomamos algumas atitudes, mas continuamos da mesma forma. Continuamos do mesmo jeito. Porque é lógico que nós vamos primeiro pelas coisas que estão mais visíveis. Eles tentaram ali de todas as formas. E a embarcação continuou da mesma forma. Não mudou. A tempestade estava ali. E a embarcação correndo o risco de afundar. Aí de repente eles vão ao porão. Bom, porão já é um local mais escondido. Porão já é um local que não é tão visível. Porque muitas vezes as coisas que estão amarrando a nossa vida não está visível, está oculto. Às vezes muitas coisas que estão atrapalhando a nossa caminhada, atrapalhando a nós darmos continuidade na nossa vida, não está no visível. Você olhou, você procurou, você analisou, você não encontrou, você não achou. Você fala, não, mas o que será que está acontecendo? Sabe por quê? Porque muitas vezes está bem oculto aquilo que está nos atrapalhando. Aí eles não acharam nada, então vão lá agora ao porão. E eles entram no porão, descem no porão, começam a procurar. E de repente, bem escondidinho, eles conseguem achar uma pessoa, né, escondida ali. Eles acham Jonas. E quando eles acham Jonas, eles falam, ei, nas minhas palavras, dentro do contexto lá, irmão. Ei, quem é você? Quem és tu? O que você está fazendo aí, rapaz? Aqui não é o teu lugar, não. O que você está fazendo aí? E às vezes, irmão, na nossa vida, você sabe que nós temos que fazer isso? Analisar, meditar, refletir, procurar. E quando nós encontrarmos alguma coisa que talvez nós venhamos e detectamos ali que aquilo não é para estar ali, nós também temos que fazer isso. Ei, o que você está fazendo aqui na minha vida? O que você está fazendo aí? E nós temos que tirar. E aí então eles vão, falam com Jonas, aí Jonas fala quem é, explica quem é, tudo certinho, aí explica tudo, vamos resumir aqui. Aí explica tudo certinho, eles têm um conhecimento, e Jonas fala, olha, agora tem o seguinte, para essa tempestade passar, para a sua embarcação não correr risco, você tem que me lançar fora. Você tem que me lançar fora, vocês têm que me lançar fora. Irmão, não adianta se nós, muitas vezes, estivermos passando por algum momento, alguma situação na nossa vida, e nós tentarmos consertar de todas as formas, mudar de todos os jeitos, sendo que para consertar nós temos que lançar alguma coisa fora. Muitas vezes nós temos que lançar alguma coisa fora. Não adianta. Não adianta eu teimar, não adianta eu continuar. Às vezes eu tenho que lançar fora. Jonas talvez falou, olha, vocês podem fazer o que vocês quiserem, mas se vocês não me lançarem fora, o barco vai afundar. Se vocês não me lançarem fora, a tempestade vai afundar o barco. Eu preciso sair desse barco. Tem coisas que necessitam sair do nosso barco. Tem coisas que precisam sair da nossa vida. Tem coisas que precisam ser retiradas, lançadas fora, porque senão o nosso barco vai afundar. E não adianta eu procurar um jeito ou outro. Já foi ali detectado. Então, peraí, Jonas, então você é o problema? Então você tem que sair daqui. Então, irmãos, nós temos que detectar problemas, situações, coisas na nossa vida
que muitas vezes está nos atrapalhando. Eu digo em tudo. Eu estou dizendo vida financeira, estou dizendo vida profissional, estou dizendo na saúde, estou dizendo em tudo. Vida ministerial, espiritual, em tudo. Olha, irmão, eu vou ser sincero para você. Basta nós procurarmos que nós vamos achar. Se nós procurarmos direitinho na nossa vida. Irmãos, nós não somos perfeitos, nós somos imperfeitos. Nós estamos a caminho da perfeição. E vamos nos tornar mais perfeitos quando nós detectarmos aquilo que tem que ser retirado da nossa vida. Amém? Então Jonas está lá, então vai ter que tirar Jonas. E eles vão, então Jonas é lançado na água, lançado no mar. E o que acontece, irmãos? Quando Jonas é lançado no mar, aí vamos voltar lá no que eu estava falando sobre o propósito de Deus. Deus tinha um propósito na vida de Jonas. Deus tinha. Então Jonas é lançado no mar, acabou o propósito de Deus. Deus tinha um propósito na vida de Jonas. Jonas foi lá, desobedeceu, pegou a embarcação para o lado errado. E agora Jonas é lançado no mar, acabou o propósito de Deus na vida de Jonas. Não, irmãos. Deus, ele sempre vida da pessoa. Sempre vai. Aí o que Deus faz? Deus vai e Deus levanta, como a Sagrada Escritura diz, um grande peixe para engolir Jonas. Que nós, é lógico, deduzimos que o grande peixe que possa engolir uma pessoa é uma baleia. Então Deus vai e prepara ali uma forma, um grande peixe engole Jonas. E Jonas passa 3 noites no ventre da baleia. Jonas passou uns dias ali, talvez terríveis. Passou uma situação terrível. Passou momentos terríveis. Passou medo. Passou na escuridão. Passou dificuldades. Talvez Jonas achou que iria morrer. Jonas passou por uma situação terrível que talvez jamais ele imaginaria que iria passar. Mas a situação que Jonas passou dentro do ventre da baleia não era para o fim de Jonas. A situação que Jonas estava passando é para ver se agora Jonas entenderia o propósito de Deus na vida dele. E muitas vezes nós passamos por momentos na nossa vida, e nossos familiares passam por momentos, e outras pessoas ao nosso redor passam por momentos difíceis, e nós achamos que aqueles momentos estão sendo para destruir a vida deles. Nós achamos que aqueles momentos é para acabar com a vida deles, e aqueles momentos não é nada disso. Aqueles momentos são momentos preparados por Deus para ver se eles agora conseguem entender qual é o propósito de Deus na vida deles. Aleluia. Não foi o diabo que preparou a baleia. Não foi Satanás, não foi o inimigo que preparou a baleia, foi Deus. A baleia não era para acabar com Jonas, a baleia era para ensinar Jonas. Escuta o que eu vou lhe dizer aqui na autoridade do Espírito Santo. Muitas pessoas da tua família, muitas pessoas da sua casa, como da minha família e da minha casa, estão passando por situações as quais que nós podemos olhar e dizer, poxa vida, isso é o diabo que está acabando com a vida dele. E às vezes não, meu irmão, muitas das situações são Deus, é Deus que está provendo, é Deus que está trabalhando, é Deus que está dando a oportunidade daquela pessoa poder entender que Deus o ama, que ele não deveria ter saído da presença do Senhor, que ele não deveria ter fugido da face do Senhor, que ele não deveria ter ido para o lado oposto ao que o Senhor orientou, mas que eles deveriam ter obedecido ao Senhor. Então, muitas coisas vão acontecer e nós vamos imaginar que são coisas terríveis. Sim, são terríveis para eles. Mas são propósitos de Deus para não perdê-los. São propósitos de Deus para tê-los. Jonas então está na baleia. E aí o que Deus faz? Deus pega aquele grande peixe, aquela baleia, e faz que aquela baleia vá até a praia.
até o caminho, o destino que Deus tinha para Jonas. E chega lá, faz ela vomitar. É como se Deus falasse para ele: e agora? Você aprendeu? E agora, aí dentro do ventre da baleia, você passou medo, você passou dificuldade, você passou necessidade, você agora aprendeu que longe da minha presença é duro, mas se você me obedecer, você tem tudo comigo? Então agora aquela baleia vai e solta Jonas. E é como se Deus falasse para ele: Jonas, e agora, meu filho? Você vai ou vai querer que algo pior aconteça? Foi propósito de Deus. Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Jonas não querer levar a palavra a Nínive não quer dizer que ele não amava a Deus. Uma pessoa cometer um erro, uma pessoa cometer alguma coisa o qual não agrade a Deus, isso não quer dizer que ela não ame a Deus. Viver uma vida de pecado é uma coisa, mas cair no momento é outra coisa. Então uma pessoa viver dependendo de uma vida, isso não quer dizer que ela não ama a Deus. Ela ama a Deus, mas está fora do propósito de Deus. Amém? E Jonas está lá. E agora, Jonas? Você vai para Nínive? Ou vai querer esperar outra coisa? Eu vou encerrar, irmãos. Então, irmãos, veja bem. Muitas coisas que estão acontecendo que te assustam. Muitas coisas da tua família, com pessoas, até mesmo conosco, que às vezes nos assustam. E nós achamos que é o fim do mundo, é apenas o propósito de Deus querendo fazer que nós venhamos a obedecê-lo para sermos abençoados por Ele. Amém? Esse é o propósito de Deus. Esse é o propósito de Deus. Então que Deus possa nos guardar, nos proteger, nos abençoar e nos fortalecer, para que nós venhamos sempre estarmos dentro do propósito de Deus. Porque, irmão, fora do propósito de Deus é terrível. Antes de eu encerrar, se nós olharmos veja só a vida do filho pródigo. Uma pessoa que tinha tudo na casa do pai. Uma pessoa que tinha de tudo ao lado do pai, da sua família. E de repente ele resolve a sair, resolve a largar, a deixar a presença do pai e sair. E o pai vai, permite, o pai dá. Olha, irmão, você acha que o pai queria? Você acha que o pai queria, isso, vai mesmo, vai para lá? Claro que não, o pai não queria, mas o pai não poderia impedi-lo. O pai não poderia impedi-lo. Não poderia impedir dele ter essa decisão. Então ele vai, ele toma essa decisão, ele vai, ele tinha tudo do pai, aí ele sai, enquanto ele tem o dinheiro, enquanto ele tem a herança, enquanto está tudo maravilha, ele está rindo, ele está alegre, está tudo muito bom, que maravilha, essa é a vida que eu queria, longe do pai, longe do meu irmão, longe da família, longe da casa, eu fazendo o que eu quero, essa é a vida que eu queria, e o filho pródigo vai, esbanja, e faz tudo o que quer, e maravilha, que vidão. Aí de repente tudo acabou. De repente tudo acaba. E a hora que ele cai em si, não tem mais nada. Não tem mais nada. E aí, ele vai fazer o quê? O que sobra para ele? Tratar dos porcos. Viver num chiqueiro. E aí ele vai lá tratar dos porcos, e aí ele olha a comida dos porcos, e ele está numa situação agora tão terrível, que agora ele olha para a comida dos porcos, dá vontade de comer aquilo que os porcos estão comendo. E a palavra diz que ninguém deu nem mesmo o alimento dos porcos para ele.
Oh, mas cadê o filho pródigo? Cadê aquele rapaz que saiu peitudo? Cadê aquele rapaz que saiu? Cadê? Aí ele pega, ele está ali, aí ele olha naquele chiqueiro, naquela terrível situação que ele está vivendo, e aí o que ele faz? Ele lembra do pai. Oh, se eu tivesse na casa do meu pai, na casa do meu pai até os empregados comem o bom e o melhor. Não tem falta de nada. Aí ele começa, por que eu saí da casa do meu pai? Não, eu não deveria. E aí ele vai, ele dá vazão para o propósito de Deus na vida dele. Estou dizendo isso agora no espiritual. Muitas pessoas se afastam da presença do Senhor, muitas pessoas se afastam de Deus, muitas pessoas se afastam da igreja. E aí quando vê, elas caem na real, elas vêm, e elas conseguem entender, elas conseguem lembrar daquilo que já aconteceu na vida delas, e elas conseguem entender. Tem gente que para entender o propósito de Deus tem que estar no chiqueiro. Tem gente que para entender o propósito de Deus tem que estar tratando de porcos. Mas o importante é entender. O importante não é estar tratando dos porcos. O importante não é na onde ele está. O importante não é o chiqueiro. O importante é lembrar que ele tem uma casa e que ele tem um pai. Esse é o importante. E aí ele vai, lá no chiqueiro ele lembra do pai dele, que maravilha. E ele toma uma decisão: voltarei para a casa do pai. Voltarei para a casa do meu pai. E aí ele pega e ele volta, ele sai e ele volta. E quando ele está voltando, irmão, deixa eu te dizer, às vezes nós ficamos, observando demais, falando demais, né? Quando ele vai voltando lá, você acha que o pai, quando estava ali um fazendeiro, na fazenda ali, você acha, olha, eu tenho no meu coração que todos os dias aquele pai saía na porta para ver se o filho estava voltando. Todos os dias, acho que ele saía e falava assim, será que o meu filho está voltando? Ele olhava, observava e se recolhia. Aí você acha que de repente o filho chega lá naquela porteira da fazenda, e o pai está ali de pé na porta, o pai observa que tem alguém lá na porteira, e o pai vê que é o filho. Você acha que o pai vai falar, fecha a porta? Você acha que o pai vai falar para os empregados, fecham lá, passa os correntes lá no portão, não deixa entrar não? Você acha que o pai vai fazer isso? Não. Sabe por quê? Porque o pai tinha um propósito com o filho ainda. Às vezes acontecem coisas e até nós não acreditamos mais no propósito de Deus na vida de uma pessoa, mas nós não temos nenhum direito de pensar alguma coisa, porque o propósito é de Deus, não é nosso, é de Deus. Então, irmão, olha, independente da situação de uma pessoa, não olhe para a pessoa, olhe para o propósito que Deus tem na vida dela. Olha para o propósito que Deus tem na vida dela, independente de nada, sabe por quê? Porque o propósito não é nosso, o propósito é dele. Amém? O propósito é de Deus. E em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor, em nome de Jesus, eu profetizo sobre a tua vida, a tua casa e a tua família nessa noite. E eu profetizo que há um propósito de Deus na tua casa, há um propósito de Deus na tua família, há um propósito de Deus maior do que você possa imaginar, há um propósito de Deus na tua casa, na tua família e na tua vida, e independente do que aconteceu, não matou o propósito de Deus, o propósito de Deus ainda está vivo. Aleluia. O propósito de Deus está vivo. E ele vai se concretizar em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém? Ele vai se concretizar. Louvado seja Deus. Então que nós venhamos acreditar no propósito de Deus, independente da situação.
independente do que nós estamos vendo. O importante é acreditar no propósito de Deus. Amém? Que assim seja comigo, com você, com a nossa família, com a nossa igreja, que o propósito de Deus prevaleça hoje e sempre, em nome de Jesus.